Aí quem fly drone Brasil. Olha só pessoal, a gente está aqui agora com o upgrade do controle do Cima X8G e a gente vai fazer um upgrade dele para ele trabalhar com o Cima X8HG de Hold Altitude. Então você vai precisar ter, como eu sempre falo, uma variedade de ferramentas são importantes, mas basicamente você precisa ter uma chave Phillips. Eu gosto de ter uma pinça, às vezes é necessário para pegar ou soltar um parafuso. Equipamento de solda, um sugador, um rolinho de solda eletrônica, né, fininha, dessas de, sei lá, isso aqui tem 2 milímetros, é bem fininha. E um ferro de solda. Isso é o básico que você vai precisar ter para fazer esse upgrade. Você pode ter ou não uma caneta para marcar. Eu gosto de marcar os fios que a gente solta. Vocês vão ver mais para frente. Se precisar, uma faca bem afiada, dessas que trazem uma lâmina, né, dentro. Essa aqui é uma dessas bem simplesinha, mas funciona para limpar o ferro de solda, limpar algum fio. É um jogo de ferramentas, alicate se precisar. Eu tenho essa ferramenta que eu gosto para desarmar e armar facilmente os parafusos que estão atrás dele. Aqui atrás dele você vai ter, como eu vou explicar mais para frente, são 8 parafusos, né? 4 aqui em cima e mais 4 aqui embaixo, total de 8, a mesma coisa. Eu já ia falando por que eu estou com esse controle aqui, que na verdade a gente está falando do Cima X8. Mas para fazer o upgrade a gente tem que ter o Cima X5, um controle que ele agora está muito barato. Você pode comprar só o controle. Eu vou até ver se eu consigo encontrar um link do Mercado Livre para vocês aqui do Brasil e terem condições de comprarem só o controle, e aí a gente vai explicar como vai funcionar tudo aqui para vocês. Eu vou rapidamente tirar os parafusos de trás, né? Vocês não precisam ficar vendo eu tirando todos os parafusos de trás, e depois que eles estiverem todos desarmados, aí a gente já entra no upgrade, né? Isso não tem mistério tirar parafuso. Ok, pessoal? A gente se vê então por dentro do controle. Até já! No vídeo anterior a gente mostrou como trocar a placa, o receiver, dentro do quadricóptero. E então, com esse receiver aqui, com esse transmissor aqui, ele não tem a mola na posição do centro, ou seja, ela só fixa para a direita e para a esquerda, mas ela fica na posição em que você colocar subindo ou descendo. E ela tem que ficar igual a do lado direito, que é ou para cima ou para baixo, para a direita, para a esquerda, ela sempre retorna ao centro. Então eu tentei procurar, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Eu já tirei os parafusos dele aqui atrás, né? Ele tem 2 parafusos aqui em volta dessa suposta antena, que não é a antena, vocês vão ver lá dentro. Os outros 2 parafusos aqui dessa empunhadura, né, para segurar ele, e mais 4 parafusos aqui no corpo dele, total de 8 parafusos. E ainda tem o parafuso da placa. Alguns vêm com ou sem. No caso, esse aqui meu veio, vocês podem ver aqui, não tem onde colocar o parafuso, mas aqui veio fechado. Você tem 4 pilhas, esses 2 lados aqui são fechados. Então, ao abrir, o primeiro cuidado que se tem que ter ao abrir ele, gente, é tomar cuidado com a conexão da bateria aqui dentro. Vocês veem, olha, os fios são bem curtinhos, e esses 2 botãozinhos aqui que são para acionar o switch do lado direito e do lado esquerdo, ou seja, a gente tem que ter cuidado como montar ele. Vamos desconectar aqui e eu já vou explicar para vocês como é que a gente faz. O que eu gosto de fazer é sempre lembrar, ele tem essa marca aqui embaixo, olha, positivo e negativo. Mas às vezes a gente esquece, então olha, para não esquecer, negativo, positivo. Ele tem a marca aqui embaixo, que é a das baterias, mas para auxiliar
eu prefiro deixar do lado do fio, porque eu vou desconectar ele, né? Primeiro para poder ficar fácil para trabalhar na placa. Então eu não preciso ter essa placa de plástico aqui comigo e separo. Então o que acontece é o seguinte, gente. Vocês lembram desse modelo? Esse aqui é o Syma X5 SW. W porque é Wi-Fi, mas é qualquer X5, né? O SW, o SC, tá saindo, acho até agora, já sai desses pequenininhos aqui com Hold Altitude. Então, esse foi um drone que eu comecei, bem pequenininho, muito bom por sinal, para quem está começando, iniciando no mundo do drone, que é aprender como se dirige ele, um custo bem baixo, esse aí é bem recomendado. E ele tem então o controle dele. O controle dele é a mesma coisa, ele tem aqui do lado direito, é a mesma coisa, ele não tem hold de altitude, então ele sobe, desce e fica onde você quiser. Mas o controle do lado esquerdo é exatamente para frente, para trás, direita e esquerda, sempre retornando. Você vai retirar os mesmos parafusos, né? Você tem um total de 8 parafusos também no corpo dele. Tem os mesmos botões, a diferença é que esse controle é um pouquinho menor do que o outro. Mas dentro dele ele tem a mesma característica, ou seja, a gente tem que desconectar a bateria do mesmo jeito, na mesma situação. Eu gosto de fazer como eu falei. Para vocês, colocar a marca, apesar de ser freto no freto, dá para ver. Eu deixo marcado para mim não errar depois quando eu for montar ele outra vez. Geralmente, gente, quem já tem um controle desse ruim, ou se você aí perto da sua cidade, onde você mora, você tiver uma eletrônica que possa te vender esse controle que a gente vai usar para trocar um pelo outro aqui, já vai te facilitar bastante a questão do ajuste dele. Como eu falei com vocês, olha, aqui da antena, gente, não tem nada dentro. Isso não é antena. A antena, ó, são esses dois fiozinhos aqui, tá? Só isso. Então, um para frente e outro para o lado, é tudo que ele tem. E impressionante, né? Funciona e aguenta perfeitamente o que ele encomendou. Então, eu vou rapidamente fazer a desmontagem aqui. Eu vou acelerar e aí depois a gente volta a falar. Ok, pessoal, esse aqui então é o controle que a gente quer trocar. Vocês estão vendo? Ele não tem mola como esse aqui, que volta nem para a direita nem para a esquerda. Ele apenas vai
para cima ou para baixo. Então a gente vai desconectar ele e vai conectar o outro que a gente vai usar recuperando desse que já não uso mais. É um controle antigo. Você pode comprar ele também, ainda eles vendem ele, e ele vende bem baratinho agora, porque todo mundo quer um mais sofisticado, e às vezes até vale a pena você comprar só o controle para fazer essa modificação se você quiser. Vamos desmontar isso aqui e aí a gente segue. Ok. Ok, gente, aqui é a mesma coisa. Então, o controle que eu quero usar é o do lado de cá. Então, vocês estão vendo? Olha, é a mesma coisa. Então, o que eu quero fazer aqui, praticamente, então, é basicamente a mesma coisa. Vocês podem ver, isso aqui é meio esverdeado, bem clarinho, né? Tipo a cor dessa cartolina. E o outro lado tem um verde mais vivo, que é igual do outro lado. E eu quero esse controle com o controle no centro. Então eu vou remover esse aqui, passar para cá, perdão, para cá, e pronto. É só isso que a gente tem que fazer e ele passa a ser um cima. Deixa eu tirar esse display daqui, para mim não ter problema com ele. Eu não gosto de puxar assim, mas fazer o que? É o que a gente tem aqui agora. Então rapidamente vamos fazer a troca. Não é complicado. É esse o controle bom e esse é o controle que eu quero tirar. Vocês podem ter cuidado, claro. Vocês têm que ter um jeito para tirar. Recomendo que quem vai fazer esse trabalho de solda tenha uma ferramenta como essa. É um sugador de solda. Você usa ela para poder limpar a solda e ter uma solda limpa, né? Então vamos ver. O ferro de solda deve estar bem limpo. Quem tem prática com solda pode fazer isso facilmente. Se você não tem prática com solda, procure algum amigo ou alguém que te possa ajudar, que já esteja mais ou menos no ramo, brincando ou fazendo algum tipo de solda eletrônica para poder te auxiliar com o ferro de solda. Porque nesse tipo aqui a gente realmente precisa ter uma solda limpa. Então, gente, ó, o controle que eu quero é esse aqui. Esses são os controles que eu vou tirar. Olha, você tem 4 pinos básicos de sustentação, 3 e mais 3. Então a gente tem que limpar todos eles para poder tirar. Olha aqui, gente, como é que acontece com a solda. Essa é a solda original e assim fica a solda quando está limpa, né? Vocês podem ver que ela sugou a solda veio aqui para dentro, então a gente tem que fazer o mesmo em todas, ok?
Ok, pessoal, aqui ó, saiu completo, perfeito. Então esse aqui já serve para a gente utilizar partes, mas o que eu quero é exatamente isso aqui, ó, o controle funcionando em todas as direções. Eu só não posso errar a colocação, porque olha, eu tenho 3 pinos aqui, tenho 3 pinos aqui. O grande problema é que isso aqui é o que vocês estão vendo ele movendo aqui, ó. Ele é um variável, é um resistor variável que vai me fazer as funções serem transmitidas com a variação, enquanto que esse aqui é a mesma coisa, só que ele não tem a mola. Então, se você puder comprar isso aqui, só o controlador, tudo bem. Se não, vale mais a pena fazer a troca. É só isso. Vamos retirar o outro. Aqui, pessoal, já saiu o último. Então esse aqui é o controle que não tem, vocês podem ver aqui, ó. A gente roda o variável dele, ele fica, né? Deixa eu botar esse ferro de solda para lá. Então esse aqui é o fixo, ou seja, onde você deixar ele fica. Apesar de ser variável, ele fixa a posição. Enquanto que você quer esse verde clarinho, que você vai, mas ele volta. Então nós trocamos, esse aqui já não serve mais. Eu posso até colocar ali, é claro, eu vou controlar do mesmo jeito, só que aqui. Então, não tem como errar. São 3 perninhas de solda do resistor para um lado da placa e 3 para o outro. Não tem como fazer a solda ficar errada. Ok? A gente coloca tudo aqui de volta. Fixa primeiro os 4 pontos de solda de sustentação dele e depois as soldas da resistência. Então, depois das soldas feitas, ter certeza de que não está fechando nenhum curto-circuito entre as soldas, ou seja, elas têm que estar limpinhas, né? Tem que tomar cuidado para não soldar aqui dentro, né? Você tem que estar com a solda limpa. Ela não pode fechar contato entre ela, ou seja, a solda não pode fechar o CUT, senão você não vai ter controle no seu drone, ele não vai responder a variável dele. Esses 4 aqui não são difíceis de fazer, porque inclusive estão longe. Deixa eu até refazer essa aqui que não ficou muito boa. Qual foi? Mas depois que elas estão as 4 colocadas, ele já está funcionando como deveria. Ou seja, vai e volta no centro, direita, centro, direita. Vamos agora então armar rapidamente ele e eu vou mostrar para vocês que ele volta a funcionar normalmente.
funcionando. Ligado. Funciona do mesmo jeito. Todas as funções dele normais, com a diferença de que a gente está com o controle aqui agora igual do lado direito. O lado esquerdo é a mesma coisa que o lado direito, sempre volta para a posição em que você escolhe. Ou seja, a gente tem agora um controle igual. I Can Fly Drone Brasil está aqui para vocês. Então, o nosso review de hoje de como fazer um upgrade no controle remoto do Syma X8G, transformando ele num X8HG. Valeu, gente. Até a próxima. A gente se vê mais tarde.